Eu vou trazer um caso real que é da minha mãe. A minha mãe, desde que eu me conheço por gente, até mesmo antes, ela sempre foi costureira. Então eu sou um pouco suspeita para falar do trabalho dela, porque eu acho excelente. A minha mãe, além de ser uma boa costureira, ela tem uma habilidade muito grande que a gente sempre gostou dela, que ela sabe fazer pijamas. Então, uma boa parte, a segunda fonte de renda dela foi fazer pijamas. Então ela trabalhava além do serviço dela de costureira, depois ela, nas horas vagas, ela fazia pijamas. E uma certa vez ela comentou comigo que ela não queria mais fazer pijama porque ela estava muito cansada. Então ela trabalhava o dia todo fazendo com trabalho de costura e aí nas horas vagas fazendo pijama e depois, além de fazer os pijamas, tinha que vender. Muitas vezes você não vai vender na hora. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso também. Então, falou pra mim, eu era pequena, ela comentou, tô cansada, eu nem quero mais fazer pijama. Outra coisa que ela fazia também era consertos de roupas. Aí também já escutei ela falar, não quero mais fazer consertos de roupas, porque o lucro é menor. Então ela tem um tempo maior, um desgaste ali, fazendo os consertos de roupas e o lucro não é tão, no final do mês não é tão bom. Então para os objetivos dela, o conserto de roupa não estava tendo lucro, não ia ser bom. E os pijamas também acaba que não estava sendo positivo, porque ela estava ficando desgaste, estava ficando... tinha um desgaste grande e também teve uma época em que, depois que ela parou de fazer os pijamas, os concertos também, a gente queria comemorar o nosso aniversário, porque eu sou bem abençoada de fazer o aniversário no mesmo dia que ela, e a gente queria comemorar o nosso aniversário na praia, e a gente não tinha o dinheiro suficiente para passar 7 dias na praia. Então a gente passou um ano inteiro juntando latinhas. Dentro desse um ano, a gente conseguiu juntar R$ 5.000, era o dinheiro suficiente para passar uma semana na praia. E dentro desse um ano, a gente comia só o essencial. Então a gente parou de comer lanche, comprar sorvete aos finais de semana, tudo. Então a gente só vivia no essencial mesmo e olha lá. Porque o objetivo era juntar o dinheiro para passar 7 dias na praia, porque a gente ia de excursão e tudo. Depois disso, ela também vendeu produtos da Forever no serviço dela, tudo, mas ela também parou. Por quê? Porque estava achando desgastante e não estava tendo o lucro que ela precisava. E também, depois disso, ela tentou a pipoca. Só que de todos que ela fez várias renda extras, uma coisa a gente percebeu. Essas renda extras, principalmente a pipoca gourmet, pipoca colorida. Então ela fazia as pipocas e ela trabalha em um serviço de costureira. Então chegava à noite ela fazia as pipocas e vendia no serviço dela. Tinha vez que as meninas queriam pagar somente no pagamento e ela não queria vender fiado. Não sei se na região de vocês fala fiado, no caso por exemplo, vou comprar aqui e depois eu te pago. E ela não estava tendo lucro suficiente, ela tirou uma boa grana, mas não estava sendo suficiente para ela, porque estava, além de desgaste físico, era mental também. E ela sempre teve 2 trabalhos no sentido dessas renda extras, que era fazer e vender. E depois, 3 no caso, administrar isso. E ela não queria ter mais essa dor de cabeça, porém ela precisava fazer essas renda extras. Tendo esse contexto da minha mãe aí, que eu falei só uma parte, mas a minha mãe já fez muita coisa para fazer renda extra. Hoje, eu acredito que eu vejo bastante vídeos assim, e acredito que você também vê vários vídeos de pessoas dando dicas de como fazer renda extra na sua casa, pela internet, ou fazer algo para vender. Só que nesses vídeos eu sempre vejo os comentários. Dá certo de fazer renda extra vendendo algo? Sim, dá super certo. A minha mãe fazia bastante renda extra nesse estilo e fez bastante dinheiro sim, só que era muito desgastante para ela. Aí essas pessoas vão nos comentários, que são pessoas frustrantes, começam a meter a boca.
nesse pessoal, é mentira, é uma farsa, é uma mentira que nada a ver, não funciona, não sei o quê. Por que é uma mentira? Então a gente entra aqui em um ponto de mentalidade em que quando você vê essa dica e antes de você tomar uma decisão que você vai seguir essa dica, você precisa analisar qual o seu perfil. Você sabe vender? Se alguém não comprar o seu doce ou o seu salgado hoje, nesse exato momento, você vai saber lidar com isso, com esse não? Em que momento da sua vida você está? Qual é a sua rotina? Você tem mais tempo? Ou você está lotada de dívidas? Você teria tempo suficiente para aprender uma habilidade? Qual o objetivo da sua renda extra? É de fato para complementar o seu salário? É para fazer uma viagem? É para pagar uma dívida? É sair desse caos? No caso da minha mãe, ela não tinha tempo para aprender algo, embora ela tentou. O tempo dela não é sobre rotina, e sim porque dívidas exige pressa. E aprender uma habilidade exige tempo e calma. Então, analisando com a minha mãe, a solução dela foi prestar serviços. Hoje ela precisa pagar uma dívida na qual só o salário não ia dar conta, então ela começou a trabalhar em um restaurante aos finais de semana. O que ela me conta é que para ela está sendo positivo, porque ela chega do serviço dela, se arruma e vai para o restaurante lavar prato. Ela não tem a preocupação de chegar em casa, ter que fazer os salgados, enfim, depois vender e também administrar o dinheiro e os salgados, os pedidos. Hoje ela só tem a preocupação de fazer um bom serviço lá no restaurante, lavando o prato e depois receber pelas horas trabalhadas. Então, quais os contras disso? É que muitas vezes ela vai perder o final de semana na qual ela poderia estar descansando, fazendo algo para ela mesma, fazendo algo que ela goste. Mas é o que eu falo assim, mãe, a senhora tem um propósito e é por um tempo determinado, não é para sempre. Então o ponto desse vídeo, minha jovem senhora, é que antes de pegar a dica que a pessoa falou, que se você fizer um salgado e vender nas suas horas vagas, você vai ter muito dinheiro, e aí você se frustra porque não conseguiu fazer isso que ela falou, aí você vai lá no vídeo dela, mete a boca falando que é mentira. Analisa o seu perfil antes e ache uma solução para você. Sempre tem uma solução. Então, antes de meter o hate, falar as coisas abobrinha, analisa o perfil. Vê o que faz sentido para você. Faz as perguntas que eu mencionei aqui. Qual o seu perfil? Qual o momento que você está? Você está com tempo? Você tem rotina? A sua rotina é muito corrida? Tem como você aprender uma habilidade? Porque hoje na internet dá para fazer muita coisa, de fato dá para fazer muita coisa. Eu vivo da internet faz 5 anos. Então, só analise seu perfil, de verdade.